E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Então, o que você vai falar hoje, professor? Tá aqui, ó, aqui embaixo, ó, exercício, exatamente isso. Iremos abordar um exercício muito interessante, o nosso CHC, o nosso curso de História completo, beleza? Então vamos lá então. O exercício fala sobre o feudalismo é incorreto. Ele quer saber sobre quem? Sobre o feudalismo. Exatamente isso, sobre o feudalismo. E é incorreto. Sublinhe essa palavra incorreto, pessoal. Porque na primeira questão ele vai querer te dar uma pernada. Então você já tem que saber. Ele quer a incorreta. Aquilo que não condiz com o feudalismo. Beleza? O sistema feudal, pessoal, o feudalismo é uma política econômica que vai surgir durante um período da história chamada de Idade Média, beleza? Nós temos que entender primeiramente como que se formou essa Idade Média, como que se formou esse sistema feudal. Nós observamos que em 486, com o fim do Império Romano do Ocidente, o feudalismo irá ganhar força. Ou seja, aquele poder que era centralizado na mão dos romanos, né, na mão do imperador, você vai observar que agora o poder está fragmentado. Ou seja, por inúmeros motivos, o Império Romano do Ocidente irá cair. Qual um desses motivos? Primeira coisa que nós temos que observar, o vasto Império Romano ficava difícil já você poder controlar suas fronteiras. Então era um perigo. Outra coisa que nós temos que entender, a diminuição dos conflitos, né? A diminuição da expansão romana, isso vai afetar diretamente a parte econômica, a parte comercial. O comércio vai diminuir. Por quê? Nós temos que entender uma coisa, pessoal. Para Roma continuar sendo forte, ela não poderia parar de expandir. Por que isso? A partir do momento em que Roma conquista territórios, ao mesmo tempo ele está conquistando mão de obra, porque o escravo é prisioneiro de guerra, ele está conquistando local fornecedor de matéria-prima e também está conquistando mercado consumidor. A partir do momento em que os imperadores começam a diminuir a expansão romana, vai começar a afetar essas partes. Tranquilo? Ou seja, chegamos numa lógica que Roma não poderia parar de expandir. O que acontece? A partir do momento em que Roma para de expandir, a sua mão de obra escrava, que era fundamental para a agricultura, para a mineração, entre outros, também vai ficar escassa. E isso teremos prejuízo no comércio. Os imperadores também vão querer aumentar os tributos para poder arrecadar dinheiro para a manutenção de fronteiras, para as regalias do império e tudo mais. Esse aumento de tributo, pessoal, também vai fazer um medo, né? Vai atemorizar essa população, principalmente os camponeses, que sucediam a esses impostos, a saírem das cidades e irem para o campo. Nesse caso, eles vão estar à mercê dos senhores feudais. Tranquilo, pessoal? E a partir do momento em que essa mão de obra fica escassa, pessoal, e essa população começa a sair, nós temos a instituição do colonato. O que seria o colonato? A pessoa ficaria presa à terra do senhor feudal, onde ela teria essa terra para trabalhar, mas um dia, né, ela teria que trabalhar para o senhor feudal de graça. Beleza? Esse é o colonato. Outra característica para o fim do Império Romano, óbvio, as invasões bárbaras. Pessoal, chegando no século III, século II, você vai observar que você tem vários povos germânicos em volta das fronteiras. Os romanos viam que esses povos, fora das fronteiras, eram chamados de bárbaros. O que vai acontecer? Haverá, pessoal, um empurra muito grande nas fronteiras romanas. Principalmente por causa dos hunos. Os hunos, uma sociedade, um povo que era nômade, era muito violento, ele expulsa
expulso da China, né, que ele teve grande influência no Império Chinês, isso é de outra aula, mas ele vai sair se arrastando e empurrando outros reinos bárbaros. Esses reinos bárbaros, vendo-se acuados, vão entrar dentro das fronteiras romanas. As invasões bárbaras também é um ponto importante para o fim, para a queda do Império Romano do Ocidente. Tranquilo, pessoal? E a partir desse momento, o Império Romano será invadido por vários invasores bárbaros, como godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, francos, saxões, e entre outros, porque o Império Romano era muito grande. O que nós vamos observar a partir disso? A partir disso, nós teremos a formação de um reino chamado Reino Franco, onde esse Reino Franco passará primeiramente por uma centralização, unindo todos os outros reinos francos num poder só, através aí no caso de Clovis. Ele vai, com o apoio da igreja, unir esse pessoal e vai formar a dinastia merovingia. Mas a partir de um momento, você vai observar que os mordomos, por causa do fim, né, pelo declínio do poder real, vai começar a ganhar prestígio. Esses mordomos, pessoal, eram como se fossem primeiros ministros, pessoas muito próximas ao poder real. Eles vão ganhar poder, e nesse caso nós observamos Carlos Martel, outro nós temos Pepino, e entre outros. Vamos ter o apoio, né, e a deposição do último rei merovingio, ou seja, vai entrar a dinastia carolíngia, onde nós teremos pessoas como Carlos Magno. Só que com o Tratado de Verdun, após a morte, tudo mais, a sucessão, aqui um resumo para vocês entenderem, o Império, né, o Reino Franco será dividido em 3 partes, ou seja, essas 3 partes seriam para os 3 filhos, os 3 sucessores. Só que, com mais contenda e ainda mais por invasões de vikings, o Reino Franco irá cair. Ou seja, essas pessoas, vindo acuadas, sem poder ter uma proteção adequada, vão se apoiar em quem? Nos chamados senhores feudais. Beleza, pessoal? Só para vocês saberem aqui, vocês têm que saber o quê? O triângulo, né? Muito interessante, onde ele é dividido em 3 partes. Estamentos, ou seja, a sociedade feudal era uma sociedade estamental, onde era muito difícil a mobilidade de um estamento para o outro. Mas era muito difícil, não era impossível, mas era muito rígida essa sociedade feudal, onde no topo nós temos o pessoal do clero, onde no meio, né, nós temos o pessoal da nobreza, e óbvio, embaixo nós temos quem? Os camponeses. O pessoal que vai orar, o pessoal que vai batalhar e, coitado, o pessoal que vai trabalhar. Beleza, pessoal? Esses daqui incidia sobre eles os chamados tributos, né? Como a corveia, a talha, a banalidade, o tostão de Pedro, entre outros. Beleza, pessoal? Mas, depois desse resumo, nós vamos entrar dentro sobre o feudalismo. Vamos explicar mais um pouco. Ele quer incorreta. Letra A. O poder era descentralizado. Está correto? Sim, exatamente isso. Por quê? Observamos no feudalismo, pessoal, uma descentralização do poder. Ou seja, o poder não está na mão de uma única pessoa. Está na mão de quem? Desses nobres aqui. Principalmente quem? Chamados senhores feudais. Beleza, pessoal? Tranquilo? Importantíssimo. Como já observei para vocês, a fragmentação do Império Romano e ainda mais a fragmentação do Reino Franco levará a essa grande descentralização. Beleza? A letra B. A Igreja Católica tinha grande poder. Verdadeiro ou falso? Isto é verdade. Pessoal, a Igreja Católica é uma das únicas e raras instituições romanas que conseguem sobreviver após as invasões bárbaras. Lembrando que durante o Império Romano, depois com Teodósio e com Constantino, né? Primeiro com Constantino, depois com Teodósio, Constantino vai deixar o cristianismo ser propagado, né? Ser feito dentro do Império, mas seu Teodósio que vai depois converter o cristianismo como religião oficial. Mas o que nós temos que entender? No Império Romano,
os cristãos, aí o pessoal da Igreja Católica mais ligado, porque nós estamos falando do feudalismo, mas os cristãos em geral eram perseguidos pelo Império Romano. Você tinha perseguições de cristãos, onde esses cristãos eram presos, eram julgados no caso dos leões, né, lá no caso das arenas, né, no grande circo e tudo mais. Você vai observar também o caso de Nero, um dos imperadores. Uma curiosidade aqui, Nero punia os cristãos, sabe como? Julgava em cima do cristão uma cera, punha um pavio na sua cabeça e punha fogo. Ou seja, servia como vela. Isso mesmo, nós temos essa punição, ok? Mas a Igreja Católica, com o passar do tempo, para ela ter poder e também ser protegida e expandir a sua fé, a Igreja Católica, na formação, desde o final do Império Romano, ela vai começar a fazer alianças com esses povos chamados povos bárbaros. Principalmente quem? Nesse caso aqui, nós teremos uma consideração para o Reino Franco, que era um desses povos bárbaros. Você vai observar que essa aliança da igreja, pessoal, nada mais, nada menos, era para quê? Para a Igreja Católica ter, nesse caso, proteção e conseguir com o imperador expandir a sua fé para outros reinos e também, por parte do Estado, ter alguém que possa, nesse caso, educar os seus futuros administradores do seu império. Beleza, pessoal? Então, a Igreja Católica, pessoal, tinha grande poder nessa época. Além do poder religioso, a Igreja Católica também tinha um poder político muito grande, pessoal. Muito grande mesmo. Nós iremos observar que, durante o feudalismo, a Igreja Católica, pessoal, ela se intrometia em vários assuntos políticos, de senhores, reis e tudo mais. Beleza, pessoal? E também exercia, nesse caso, o poder sobre o conhecimento daquela época. Ou seja, tudo que acontecia naquele momento tinha uma explicação divina. Ou seja, nada mais nada menos, o velho teocentrismo, que vocês já conhecem. Beleza? O chamado teocentrismo. Deus no centro do mundo. Mas Deus no centro do mundo, pessoal, eu quero dizer como? Deus, o único produtor de conhecimento daquele momento. Beleza, pessoal? É a única pessoa que produz conhecimento. Então, a igreja terá grande poder. E comum desse feudalismo, pessoal, era a terra. O poder era você ter terras. A Igreja Católica, pessoal, vai ter tantas terras que, chegando ao fim da Idade Média, ela vai ser quase uma das maiores detentoras de terras. Beleza, pessoal? Nada mais, nada menos que esse poder, através de terras, vai levar futuramente, principalmente com a Reforma Protestante, Henrique VIII vai olhar as terras da igreja dentro da Inglaterra. Beleza, pessoal? Continuando. Letra C é errada, mas vamos deixar ela de lado. Vamos falar para a próxima. A letra D, a agricultura era de subsistência. Está correto? Sim, correto. Pessoal, nós temos que entender uma coisa muito interessante. O feudalismo, a Idade Média, ela é marcada pelo fim do comércio. Mas, quando eu falo fim do comércio, pessoal, eu estou sendo muito radical. Por quê? Eu não posso dizer que durante esse período você teve o fim, o desaparecimento do comércio. Não. O que acontece? O comércio, ele se restringe agora por localidades. Um comércio era feito entre feudos ali daquela localidade, mas sim, você tinha um comércio incipiente internacional. Mas o comércio, nesse momento aqui, ele diminui muito. Nada mais, nada menos. Por quê? Como que o pessoal plantava? Plantava para sobreviver. Agricultura de subsistência. Beleza, pessoal? Outra coisa que nós temos que entender durante esse período, a chamada Idade das Trevas, né? Como fala muitos aí, a Idade das Trevas. Pessoal, temos que ser francos aqui numa coisa. Essa pronúncia, né, esse termo, foi feito através das pessoas do próximo período.
mais à frente. Porque essas pessoas da Idade Moderna viram que a Idade Média não foi um período de construção de conhecimento, não foi um período que teve prolongamento da cultura e tudo mais. Isso está errado, pessoal. Durante a Idade Média, nós temos sim uma produção enorme de cultura, uma produção enorme, aí no caso, de conhecimento. Beleza, pessoal? Só que não é tanto, claro, no próximo período. Beleza? A letra E. Todas as afirmativas estão incorretas. Essa aqui não é, né? Não é a incorreta. Essa aqui está errado, mas não é. Todas as afirmativas estão incorretas. Não é. Beleza? Ih, pessoal, isso aqui está errado. Ficou errado, né, pessoal? Esquece essa letra E aqui. Esquece essa. Beleza? Porque se todas as afirmativas estão corretas, essa aqui que é incorreta, né? Porque todas estão corretas, eu não observei isso. Me desculpe, esquecem essa daqui. Mas continuando a explicação, isso não vai diminuir e nem vai problematizar a nossa explicação. A incorreta é a letra C. Por quê, professor? O vassalo não poderia ter vassalos. A relação que se dava entre o pessoal, a parte política, era uma relação de suzerania e vassalagem. Você já conhece isso. Quem que era o suzerano? O suzerano era aquela pessoa que doava qualquer coisa para outra pessoa, mas aqui no caso, nós estamos considerando aqui terras, feudos, ou seja, doava terras para essa pessoa. E quem recebia essa terra desse senhor era quem? O vassalo. Beleza, pessoal? Essa era a relação de suzerania e vassalagem. Só que o vassalo não poderia ter vassalos. Isso está incorreto, por quê? Pessoal, nós temos uma frase muito interessante, eu já vi cair em prova, que diz assim: o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Aí ele pergunta, quem fala essa afirmativa? Quem que fala isso? Quem que está falando? Aí ele dá várias opções, o rei, o nobre, entre outros. Quem fala isso, pessoal, é o chamado rei. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Por quê? Só apagar aqui, pessoal, só para explicar para vocês aqui, para ficar muito interessante, para vocês entenderem corretamente. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Vocês tinham, pessoal, o rei. O rei, pessoal, ele dividia, né? Vamos dizer aqui que esse aqui é um pedaço de terra. Esse senhor feudal, ou o rei, nesse caso, que é o senhor feudal também, ele não conseguiria administrar esse pedaço de terra todo. E o que ele fazia? Ele doava um pedaço desse pedaço de terra para uma pessoa. Quem que é esse cara? É o vassalo, né? Que vocês já conhecem aqui. Mas o que vocês têm que entender aqui primeiramente, pessoal? É que esse mesmo vassalo, se caso ele não conseguisse administrar essa terra que foi doada, ele também doava para outra pessoa. Ou seja, ele doava para um outro vassalo. Logo, esta cabocla aqui, esse João das Couves aqui, além de ser vassalo desse senhor, ele era suzerano desse outro senhor, desse chamado vassalo. Então, é o caso que o vassalo do meu vassalo, o vassalo do meu vassalo, não é meu vassalo. Por quê? O vassalo desse cara aqui é vassalo desse pessoa aqui, desse João das Couves. Beleza, pessoal? Então, quem fala essa frase é o chamado rei. Beleza? Então, chegamos aí à nossa parte aí, o fim da nossa aula de exercício. Beleza? Na nossa próxima aula, falaremos mais alguma coisa aí no nosso CHC, o nosso curso de História completo. Valeu, pessoal!